que nos acompanham na transmissão desta Santa Missa, aqui diretamente da nossa igreja, matriz de São João Batista em Caçapava, prezados irmãos e irmãs aqui presentes também nesta celebração. Celebramos hoje o dia da Páscoa, da ressurreição do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. É o dia que o Senhor fez para nós. O dia que não termina, o dia que não tem fim, o dia da nossa salvação, o dia da nossa redenção, o dia que não tem ocaso. É o dia que o Senhor fez para nós. Ao assumir a nossa condição humana, Ele nos tornou participantes da sua condição divina. Ele morreu como homem, assumiu a nossa carne, morreu por nossos pecados, também permitiu ser ferido pela morte, mas Ele ressuscitou porque era Deus, porque Deus ressuscitou Jesus de Nazaré. Ele está glorificado, ressuscitado e glorificado no mais alto dos céus. E ao ser ressuscitado, Ele ressuscitou a humanidade que Ele assumiu. A humanidade que havia sido corrompida pelo pecado, a humanidade que havia sido mergulhada na morte por causa dos seus pecados. Esta mesma humanidade agora é mergulhada em Cristo, para em Cristo ressuscitar para a vida eterna, para o dia que jamais termina, para o dia que jamais tem fim. Hoje, após a segunda leitura, nós entoamos a chamada sequência. Além das leituras que nós ouvimos, que narram para nós a ressurreição, esta sequência marcada por 5 estrofes, 5, as 5 chagas de Cristo, não mais as chagas dolorosas, mas agora as chagas gloriosas. Por isso é que no Círio Pascal nós colocamos 5 grãos de incenso na cruz, cravada nesta vela, que simboliza o Cristo ressuscitado. A luz de Cristo que dissipa as trevas do coração do homem, foi agora iluminada, iluminou o coração e a mente dos homens. E esta luz traz esta cruz, que agora é a glorificação de Cristo. A cruz é ainda o sinal da glorificação de Cristo, crucificado e ressuscitado. E as 5 chagas de Cristo, as chagas gloriosas, as marcas dos pregos que foram agora redimidas pela ressurreição. E a sequência também traz 5 estrofes, falando para nós exatamente das verdades da ressurreição. A primeira: cantai cristãos, afinal, salve, ó vítima pascal. Cristo se fez vítima, a vítima pascal, não aquelas vítimas que outrora também eram oferecidas em sacrifício lá no templo, como reparação pelos pecados. Não, Cristo agora é a única vítima, a vítima pascal, porque Ele morreu para nos salvar. Ele foi oferecido em sacrifício para a salvação dos homens e ressuscitou para que essa salvação se cumprisse e chegasse ao seu ápice, que é a vida eterna. Ele é a vítima, Ele é o Cordeiro inocente, e Ele abriu para nós o aprisco. Ele nos abriu o aprisco. Portanto, agora as ovelhas podem unir-se ao seu pastor por toda a eternidade. Ele nos abriu o aprisco da morte. A segunda: por toda ovelha imolado. É por toda ovelha que Cristo foi imolado. É por todos nós que Ele morreu. Assim nós repetimos nas palavras da consagração:
Este é o meu corpo, este é o meu sangue que será derramado por vós e por todos. Por toda a ovelha ele foi imolado. Do mundo ele lava o pecado. Ele vem para lavar o pecado presente no mundo, o pecado que nos corrompe, o pecado que nos afasta de Deus, o pecado que pode nos condenar a ponto de perdermos esta vida eterna que Ele conquistou para nós. Por isso, duelam forte e mais forte. É a vida que enfrenta a morte. Talvez o maior duelo da nossa existência é a morte. Estamos vendo isso muito próximo de nós. A morte parece ter força, e tem. Ela tem uma força muito grande. Quem experimenta a morte, certamente experimenta uma realidade difícil, uma realidade provada, uma realidade exigente, uma realidade que nos faz sofrer. E quem também experimenta a morte daqueles que amam, também enfrentam a força, uma força que também nos faz sofrer, que nos faz chorar. Estamos hoje celebrando o 7º dia de 3 irmãos nossos, membros desta comunidade, alguns mais próximos de nós, e vemos no olhar dessas pessoas o sofrimento, a dor da saudade, da perda. A morte de fato é forte, sim. Ela nos amedronta, ela nos causa medo. No entanto, duelam forte e mais forte. O que é mais forte que a morte? É a vida eterna. Mais forte que a morte é a vida eterna que o Cristo ressuscitado trouxe para nós. Portanto, se há sim, humanamente, tristeza pela morte, hoje somos convidados a nos alegrar pela vida eterna que nos foi conquistada por Cristo. Terceiro, o rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Ele reina vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. Ele caminha em nosso meio. Ele está presente nos nossos lares. Ele está presente nas nossas casas. Ele está presente quando a família se reúne para rezar. Por isso mesmo, diante das restrições que nos foram impostas nesta pandemia, é claro que há muitas formas de se unir a Deus. É claro que lá na nossa casa, no nosso lar, nós estamos unidos com toda a igreja reza por nós, a igreja se une a nós, o sacrifício pascal de Cristo, atualizado a cada missa, é oferecido por todos. No entanto, este Cristo reina vivo e caminha conosco na Eucaristia, e Ele deseja então estar vivo. E Ele está vivo, vivo glorificado no céu junto à direita do Pai, mas vivo e glorificado na hóstia consagrada aqui na terra. É a presença real, a presença sacramental de Jesus. Por isso, podemos imaginar, sim, a tristeza de tantos que diante dessas restrições estão impedidos de se aproximar da Eucaristia, porque há alguns que certamente ainda devem sim evitar aglomerações, evitar sair de casa, sobretudo aqueles mais vulneráveis, precisam cuidar, mas nós não podemos deixar de dizer que é muito difícil se privar desse alimento, é muito difícil não poder receber o ressuscitado sacramentalmente. Por isso, hoje a igreja se alegra, sim, em poder novamente celebrar a Eucaristia. É claro que ainda fica uma certa apreensão, né? Confesso que ontem à noite, quando me disseram da decisão, né, que havia sido
promulgada pelo Supremo Tribunal Federal. Tem até uma advogada aqui que dizia: o senhor não está acreditando? Eu sou advogada, né? Eu estou acreditando, mas parece que não estou acreditando, né? E nos causa sempre sim uma apreensão, porque a gente sabe que nesse mundo que nós estamos vivendo, nessa pandemia, quanta tristeza a gente pôde presenciar na vida humana, nas mortes que houveram, mas também na corrupção, na ganância, no poder, nos interesses políticos, nessa sujeirada toda. E por isso nos faz estar apreensivos, sim. Não sabemos se isso vai de fato permanecer ou pode haver ainda alguma coisa que nos... E mesmo que haja, nós não podemos nos deixar abater. Cristo está vivo, independentemente de qualquer coisa. Independentemente que venhamos a sofrer ainda, seja pelos males da doença, da pandemia, seja pela morte, seja pelas decisões dos nossos governantes, que muitas vezes nos entristecem, que muitas vezes nos faz questionar, etc, etc. Mas nós não podemos deixar de continuar proclamando a fé no Cristo vivo e ressuscitado. Por isso, responde, ó Maria, no teu caminho o que havia? E Maria nos responde: eu vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. Cristo ressuscitou, o túmulo está abandonado, mas Ele vive, e todos aqueles que passarem pela morte viverão com Ele para sempre. Os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. Muito interessante essa expressão. O lençol estava dobrado no chão. O que significa o lençol dobrado? No passado, os grandes senhores tinham seus servos, e o servo que lhe servia o alimento, preparava-lhe a mesa, e o Senhor sentava ali para tomar a refeição. Se porventura ele precisasse se ausentar por um momento, ele precisasse sair para resolver alguma coisa, e ele voltaria a continuar a sua refeição, ele deixava o guardanapo dobrado. Então o servo, o empregado, quando via que o patrão não estava à mesa, mas via que o guardanapo estava dobrado, significava: eu vou voltar para concluir a minha refeição. Se ele visse o guardanapo jogado sobre a mesa, significava: já encerrei a minha refeição. Vejam só, Cristo ressuscitou e deixou no túmulo o lençol dobrado, para que aqueles que chegassem pudessem então reconhecer: Ele voltará, Ele voltará. Esta é a nossa certeza, a certeza de que um dia Ele voltará, e Ele irá novamente reunir todos nós ao seu redor, e seremos um só rebanho e um só pastor. Por fim, o Cristo que leva aos céus caminha à frente dos seus. Ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Cristo que leva aos céus caminha à nossa frente. É Ele quem nos conduz. E seguindo os seus passos, significa seguindo a sua palavra, seguindo os seus mandamentos, seguindo as suas orientações, nós chegaremos aonde Ele está, que é o céu. Portanto, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele também ressuscitará a cada um de nós. Esta é a nossa fé, este é o motivo da nossa alegria neste domingo de Páscoa. Assim seja. Amém. Vamos então agora professar a nossa fé, e hoje nós rezaremos
o credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas,